ficou assim dentro do povo de Israel. Aproveitar de começar o shiur de hoje, eu queria aproveitar introduzindo o Yom Yom de hoje, traz uma lição muito interessante conectada com o que a gente fala. Então, acho que eu procurei aqui o Bishinantam, pelo menos a versão digital para ler em português. Então, simplesmente vou ler diretamente em português. Está escrito: o Senhor teu Deus te abençoará em tudo o que fizeres. Então, sobre esse versículo, que na prática Kadosh Baruch Hu te traz brachá naquilo que você faz, deixa claro que se você quer brachá, você tem que fazer. Ou seja, Deus vai te dar brachá no que você fizer. Ou seja, tem uma condição, você tem que fazer a tua parte, e aí Hashem vai te mandar brachá. Se isso é o pasuk. Então, a pessoa precisa apenas fazer um recipiente para o seu sustento e esforçar-se ao máximo para que ele fique livre de qualquer traço de fraude. Ou seja, na prática, quando você vai trabalhar, não somente dizer, tá bom, vou fazer minha parte e faço de qualquer jeito. Não. Você tem que procurar que a tua parte, o teu trabalho, seja bem feito, seja no capricho, seja realmente como corresponde. Um exemplo prático: um cirurgião vai operar, ele tem que ter o material esterilizado. Ou seja, você tem que ter simplesmente os recipientes, os meios apropriados para poder receber a brachá, além de se esforçar. Então, ou seja, que esse recipiente, em todos os seus aspectos, se adeque às leis da Torá. Então, simplesmente, você também tem que fazer, não é somente conseguir as coisas, sino conseguir de formas lícitas. Entendeu? Já não adianta você ter que roubar, ou ter que trapacear, ou ter que enganar para poder conseguir. A gente manda brachá, pode te mandar do jeito, pode ser no jeito kasher. Então, ela se torna um recipiente apropriado para bênçãos sublimes de duas formas. O seu sustento será farto, primeiro. E segundo, será direcionado para o lugar certo. Por quê? Às vezes, Chas Shalom, você pode ganhar o que você precisa, ou mais do que você precisa, mas você não tem brachá para usufruir. Você não tem brachá para usufruir disso. Ou seja, na hora que chega, o que acontece com isso? Acaba gastando em medicinas, Deus nos livre. Então, o que adianta? Então, na prática, se você quer literalmente abraçar a Hashem para ter sucesso no que você fizer, você deve tentar fazer que o recipiente também seja um recipiente limpo, higiênico, esterilizado, como falamos no conceito do cirurgião. Da mesma maneira, de acordo com as leis da Torá, na tua vida, o teu recipiente tem que ser apto e apropriado. Ok? Achei que tinha muito a ver com o que a gente vem estudando, todas essas aulas. Então, quando eu vi hoje o Yom Yom, antes da Tefilá, falei, bom, vamos fazer a introdução. Esse é o Yom Yom de hoje, dia 27, perdão, de Sivan. Como? Aniversário da neta do Hilário. E cadê o bolo? Eu fiquei sabendo de manhã que na minha paixão. Tá bom? Ok. 7 de segundo. Vamos lá, estamos no livro Emunatcha Befi, volume 2, estamos na página 138. Então, sobre o que eu tenho e o que não tenho. Havia um grande sábio chamado Rav Itzel Peterburger. Não, já vimos isso. Então, estamos na página 139. Falta de emuná ou de bitachon. Na verdade, a história anterior era simplesmente que a gente abençoa a Hashem por tudo que me deu. E cada um recebe o que ele precisa, não o que ele quer. Isso que tínhamos visto na aula anterior. Falta de emuná ou de bitachon. Nós tínhamos visto várias vezes que tem dois conceitos bem diferentes. Um é emuná e outro é bitachon. Qual é a diferença entre eles? A emuná é fé e bitachon é confiança. Um é a árvore e outro é o fruto. Já não posso confiar se eu não acredito. Então, primeiro eu tenho que confiar.
certo? Como que você confia no médico, depois acredita que vai dar tudo certo. Você primeiro acredita no médico, depois você confia nele, certo? É um exemplo simples. Então vamos lá, dizemos no Birkat Amazon, a gente quando faz o Birkat Amazon costuma dizer שבכל יום ויום הוא היטיב לנו, הוא מיטיב לנו, ייטיב לנו. Ele simplesmente nos beneficiou, nos beneficia e nos beneficiará. Isso nós falamos no Birkat Amazon. Então, sobre este pasuk, o Rav Galinsky traz a Gemara, ele menciona, que diz a Gemara em Masechet Sotah, que afirma, aquele que tem o que comer hoje, mas se preocupa com o que irá comer amanhã, sofre de falta de emuná. Por quê? Não somente isso também. Você te falta fé, certo? E quem te garante que você vai viver amanhã? Será que amanhã vou ter o que comer? Talvez tenha comida, não tenha quem coma. Zé. Também tem que ter Volta e fé. boca. É? Tinha um rapaz que veio, não se contei essa história, tinha um rapaz que veio para o Rabino e falou, Rabino, eu tenho um problema muito sério, não sei se vou conseguir, vou ter que deixar yeshiva porque vou ter que trabalhar para sustentar minha família o dia da manhã e preciso ganhar minha parnassá. Falou, por quê? Você vai casar? Como que eu vou casar? Você acha que não vou casar? Por que você vai casar? É, porque alguém vai me apresentar alguma moça, vou conhecer, será o quê? Eu vou gostar dela, ela vai gostar de mim. E quem te garante que ela vai gostar de você? Falou, Rabino, o senhor está achando que eu sou o quê? Eu tenho algumas virtudes ainda. Falou, Deus vai ajudar, eu vou gostar dela, ela vai gostar de mim. Ah, e aí você vai casar? Sim, Rabino, quem te disse que você vai casar? O Rabino, o senhor está desejando que eu não dê certo? Ah, não estou desejando nada, estou dizendo, Deus vai ajudar, vou poder casar. E onde você vai morar? Como, Rabino? Deus vai me ajudar, vou ter onde morar. E o Rabino pergunta, para que você precisa onde morar? E onde vou criar minha família? Você acha que você vai ter família? Rabino, o que o senhor está desejando para mim? Deus vai me ajudar, vou ter família. E então, qual é o problema? Então, por isso, vou ter família, vou ter que trabalhar, ter parnassá. Deus vai ter... Opa, caiu o flico. Deus vai te ajudar para você poder conhecer uma moça. Deus vai te ajudar para você poder casar. Deus vai te ajudar para você ter uma casa. Deus vai te ajudar para ter família. Para parnassá, Deus não pode ajudar. Até aqui, Deus não chega. Na prática, isso acontece muitas vezes com o ser humano. Ou seja, ele acredita em Deus, mas não confia em Deus na prática. Aquela famosa frase, chá comigo, sabe? Será que realmente... É? Chá comigo, I book your face. Chá comigo, I book your face. Não entendi, mas tudo bem. Nossos comentaristas explicam que esse indivíduo deveria ter confiança de que aquele que criou o dia de hoje também criou seu sustento no presente e no futuro. Ou seja, você tem hoje o que comer. O que te leva, na prática, a duvidar que talvez amanhã não vai ter? Ele vai, talvez você não conseguir pagar o condomínio, né? Se não trabalhar. Talvez não vai comer nem, talvez nem vai comer, talvez não vai ter nem condomínio. Sabe quantas, lamentavelmente, famílias estão hoje em dia sem ter como pagar condomínio em Israel? Não tem, acabou o condomínio. Então, ou seja, a gente não tem que, entendeu? Ficar aqui cogitando, imaginando. Tem que confiar e acreditar. Então, muitas vezes a pessoa se preocupa com o amanhã. Deus te fez chegar a hoje. Deus vai te ajudar amanhã também. O que? Amanhã é difícil para Deus? Já fica cansado? Já não consegue mais? Então, sabemos, como vimos no volume 1 desta obra, que a emuná corresponde a uma árvore e o bitachon aos frutos dela. Ou seja, a primeira é a fé em Hashem e o segundo é a prática dessa fé. Ou seja, poder viver baseado nessa fé.
iluminado por a luz dessa fé. E isso daqui é muito mais difícil. Portanto, há pessoas que têm emuná, acreditam em Boreolam, mas não têm bitachon nele. Acredito que Deus existe, mas na hora de vamos ver, não necessariamente que estou colocando isso na minha vida, certo? No meu dia a dia. Pois não colocam essa fé na prática em seu dia a dia. E isso é comum. Isso que a maioria das pessoas se preocupam. Nós falamos uma vez que a palavra preocupação em hebraico se diz DH. O que significa DH? Preocupação. Se escreve com as 4 das primeiras 5 letras do abecedário. DH são o Aleph, que é a segunda letra, o Dalet, que é a quarta letra. Não. DH. Dalet, primeiro. Dalet, Aleph, Gimel, Rei. Então, primeiro a quarta letra, depois a segunda, a primeira letra, depois a terceira e depois a quinta. Peraí, faltou a segunda. Qual é a segunda que está faltando? Bet de bitachon. Se você tem bitachon, então não tem DH. É simples. Se você tem confiança em Deus, não tem preocupação. Como diz o ditado, não fala para Deus o tamanho de teus problemas. Fala para teus problemas o tamanho de teu Deus. Simples. O problema é que eles não escutam. Certo? Diz que... Quem não escuta? Os problemas? Não é brincadeira. Tem um exemplo famoso de cidadão que estava encurralado por um leão. Ele ficou com medo. Falou, por que você não confia em Deus? Falou, eu confio em Deus. Quem não confia em Deus é o leão. Na prática, a história do profeta Daniel na cova dos leões é justamente isso. Ele confiou em Deus. Calma, não estamos no nível de Daniel, mas a gente tem que trabalhar para se esforçar. E não temos que pôr a cabeça na boca do leão também. Ou seja, na prática, a gente tem que ter claro que cada um de nós devemos ter o cuidado necessário, mas confiar em Hashem. Se Hashem não quer que vai te acontecer nada vai te acontecer. Já, isso é uma questão importante. Qual é um bom exemplo de bitachon para o senhor, Rabino? Bom exemplo de bitachon é confiar em Hashem, não ficar nervoso e preocupado. Por exemplo, pessoas que perdem um emprego, ou nós, no dia a dia, tenho medo de sair na rua, tenho medo de viajar, sabe? Muitas vezes temos determinados medos, medo que estou atrasado, vou perder o voo, vou perder aquela reunião e o negócio não vai sair, e como vou me dar bem, entendeu? No cotidiano, no dia a dia, temos mil situações entendeu? De medos, assim, de falta de confiança. Por isso que talvez, justamente, para ti, da introdução do Yom Yom de hoje, se você confia na gente, que você está fazendo a tua parte da forma certa, agora acabou, eu fiz o que podia. Entendeu? Eu fiz o que podia. Deus me pede para mim fazer a minha parte. Eu tenho que fazer a minha parte da forma certa e correta. Agora, eu fiz a minha parte, eu tenho que confiar que Deus vai fazer a dele. O exemplo prático, nós falamos no Shabbat sobre a mitzvah de Halá. Você estava aqui no Shabbat quando falamos de Halá. Aí, o que é? Você separa uma parte da Halá, agradece a Deus. Espera aí, a Halá cresceu na árvore pronta? Você teve que colher o trigo, moer e assar, enfim, fazer a massa, assado, para ter a Halá. Mas se não fosse por Deus, você não teria nada disso. Então, você fez a tua parte e o resultado depende da Kadosh Baruch Hu. Você que tem que se preocupar em fazer a coisa da melhor maneira possível. E se alguma coisa não dá certo, talvez corrigir um pouco os teus atos. Porque isso, aquilo que nos diz o Guimarães, aquela famosa história que eu gosto de contar da Ravuna, com que ele cultivava vinhedos, e uma época as uvas avinagrou, e em vez de virar vinho, virou vinagre. E ele estava na dúvida, puxa, Deus me abandonou, etc. Então, peraí, Deus fez
Na hora que ele fez chuva, deu um jeito. Hashem deu um jeito. O que isso demonstrou? Ele confiou na Hashem. Talvez não estamos no nível de Ravuna, estamos falando, entendeu? Um dos grandes sábios do Talmud. Mas o conceito em si, entendeu? E mesmo assim, não esquece, ele era porteiro de Buenos Aires, porque ele teve humildade. Sim. Como que é possível equilibrar, por exemplo, está claro o conceito do nome, tá? Mas, por exemplo... Mas tu me explica, porque para mim não está tão claro assim. Mas, sabe, a gente tem um filho, vou pagar uma boa escola porque eu quero que ele se desenvolva e tenha possibilidades de chegar em posições, estou falando o que ele vai ser, mas a gente investe pensando no futuro. Tem uma empresa, eu preciso fazer um plano estratégico de 2, 3, 5 anos para saber onde ela vai chegar. Como dá para equilibrar a questão da previsão da ansiedade do futuro, que é normal, hoje em dia não tem como a gente se separar. Eu acho que a maioria das pessoas talvez não tão elevadas assim sofrem com isso, em relação a estar sempre um passo pensando na frente. Como o judaísmo hoje consegue equilibrar isso? Acho que você se percebe que usou as palavras dando a resposta mesmo. Você perguntou como posso lidar com essa ansiedade. Se você reparou, você falou de ansiedade. Por que você tem ansiedade? Porque você na prática não está tão confiante. Um exemplo. Se você tivesse hoje ganho, só para dar um valor, 10 milhões de reais, 50 milhões de reais na Mega Sena, e estaria na tua conta disponível, você não teria essa ansiedade do que vai fazer amanhã? Teria ansiedade. Ansiedade é um problema emocional que a pessoa tem que saber controlar, que pode ser ansiedade de o que vou fazer na viagem, como vai ser aquela... Ansiedade é uma situação da pessoa. O psicólogo está aqui, depois, se quiser, ele dá 50% para a sinagoga, dos que a gente indica no shiur, 50%, senão são 10%. Aí, o conceito de ansiedade é um conceito diferente, entendeu? Mas, voltando à pergunta, você comentou, eu tenho ansiedade de educação do meu filho, a empresa, etc. Se você repara, justamente, começamos a aula com aquele Ayom Yom, onde se você faz, e você tem a obrigação de fazer a tua parte. Então, se você acha que no mundo que vivemos, as possibilidades de teu filho ter sucesso, entre aspas, é estar numa boa escola, onde ele vai ter um sucesso social, porque quem vai ser os amigos dele? Certo? Se você manda em determinada escola, vai ter determinado tipo de alunos. Se você manda naquela outra escola, vai ter outro tipo de alunos, que vai ser, e todos eles vão ser, de alguma maneira, amigos e influenciadores, porque hoje em dia nós sabemos claramente que o ser humano é um ser social. Então, o ambiente te influencia, então isso vai influenciar em teus filhos. Então, ele vai crescer com eles. Depois, quais são as possibilidades? Então, você tem a obrigação de trazer, como vimos, um bom recipiente. O que significa você um bom recipiente? Fazer a tua parte. Exemplo prático. Eu tenho aqui o copo que eu tomei suco de laranja. Tá certo? Eu deixei por si que eu beber um pouco mais de água. Estou te explicando uma situação. Você pode pôr nesse copo de suco de laranja café com leite? Pode. Não. Pode, vai estragar. O leite com a acidez do suco de laranja vai cortar. O leite se estraga. Ok? Por isso, depois eu te explico, tem leite de cachorro, mas não vão juntos. Ok? Então, se eu quero tomar café com leite, o que eu tenho que fazer? Trazer um copo limpo. Não posso usar esse copo usado sujo. Da mesma maneira, eu tenho que trazer o copo limpo para aquilo que eu vou querer. Isso que vimos na Yom Yom. Então, eu quero realmente fazer que minha empresa dê certo, tem a brachá de Hashem. Mas eu tenho que fazer minha parte para que a empresa seja o melhor possível para trazer a maior possibilidade de brachá. Deus criou a natureza. Cara, você vai no campo, nas árvores de rua, elas crescem sem ninguém cuidar delas. Agora, se tiver um jardineiro especializado e entendido que cuidasse delas, talvez vai florescer e dar mais frutos. A produção será maior. Certo? Você vai... Por que fazendas contratam agrônomos, etc., para fazer todos os cuidados com pesticidas, etc., etc.? Por quê? Porque se você deixar exposto à natureza, não vai dar tanto assim.
Então Hashem te diz, eu te dou a brachá, mas faça a tua parte. Então, na prática, tudo isso te responde a tua pergunta. Primeira parte da pergunta. Como eu produzo tudo isso? Fazendo os preparativos certos. Sim, procurando para teu filho qual seria a melhor escola. Você procurar, então você vai ponderar, provavelmente, como você avalia o que é uma boa escola. Então, o que você pretende? Você, como pai responsável pelo teu filho, você pretende da escola. Hoje em dia é um conceito que a maioria dos pais não ponderam. Eles procuram questão social, nome, etc. Agora, uma questão individual. O que você pretende da escola de teus filhos? Que tipo de formação e valores você gostaria de transmitir? Segundo, você fez tudo isso. Agora, a tua ansiedade é um problema que você tem que aprender a tratar. Por quê? Porque a ansiedade você tem que controlar e, eventualmente, direcionar. Minha irmã, uma vez, meu pai estava muito doente e eu fui para a Argentina por 2 dias para acompanhar o início dos tratamentos que estamos tentando descobrir que ele tinha. Minha irmã me falou uma frase que acho que ouviu do meu pai, que ela falou e eu gostei muito. Não adianta se preocupar, uma vez que nós estamos ocupando. Você não tem que se preocupar, tem que se ocupar. O que significa ansiedade? Ansiedade, entre aspas, é você dizer não estou me preocupando o suficiente. Não estou me ocupando o suficiente, aliás. Então, se você está se ocupando, acabou, estou fazendo a minha parte. Eu posso dormir, eu fiz o melhor que podia. Eu tomei com as ferramentas que eu dispunha no momento a melhor decisão possível. Então, na hora que escolhi essa escola para meu filho, eu fiz ponderando A, B, C, D, que era o que eu tinha à minha disposição. O que eu posso me questionar, será que eu tenho todos os elementos disponíveis? Então, talvez eu deveria primeiro, quais são as opções que tenho? Bom, nas opções que eu tenho, tem 3, 4 escolas na cidade que se encaixariam dentro do espectro que eu gosto. Ok, fui visitar as 4 escolas, fui conversar com pais de alunos dessas escolas que mais ou menos estão no nível social, cultural, semelhante ao meu, com as expectativas, e perguntei para eles o que eles estavam esperando para ver se as expectativas deles eram semelhantes às minhas, para poder ver se eles foram atendidos, talvez eu seria atendido também. É a mesma coisa, eu estou te dando exemplos, e vou ter um exemplo prático de novo, meu, aconteceu comigo, meu filho nasceu com problema congênito no pé. E a gente foi, obviamente, por indicação do pediatra, para um ortopedista infantil, e ele falou que deveria se operar. A gente aprendeu que tem que consultar 3 opiniões, assim o Rebbe dizia. Consultei um segundo cirurgião, falou também tem que operar. Operar uma criança de 3 meses, 6 meses, te dá um nisguita, sabe? Assim, mas o Rebbe diz 3. Eu fiquei na dúvida, será que vou para um terceiro ou não? Se consulto 3 e 2 já têm a opinião igual, o que eu faço? Vou de acordo com a opinião da maioria. Médico amigo também. Calma. Tenho que procurar. Para mim já tenho 2 que me recomendaram. Falei, vou no terceiro. Mesmo assim. Porque tinha aquele lado, sabe, dentro do... Será que operar um bebê? Te dá... Se você pode evitar. Aí fui no terceiro e o terceiro falou, não precisa operar. Aí eu fiquei biruta. O que eu faço? Aí veio o meu rabino de Israel, isso por isso eu digo, meu filho devia ter uns 6 meses, ele vinha todo ano para o Brasil, né? Logo depois de Sukkot, juntar-se da cá para Yeshiva, e aí eu perguntei para ele, consultei com ele, falei, o que eu faço? Ele falou, peraí, quais são os prós e os contras de operar ou de não operar? Inteligente. Voltei para o primeiro cirurgião. Falei, se eu não opero, o que acontece? Falei, olha, agora a operação é muito simples, porque é uma sedação meio corpo, é muito simples, a criança está acordada, mas ela não sente nada, é uma cirurgia de 20 minutos.
Aí falei, e se você fizer a cirurgia depois de 1 ano, o que acontece se tiver que fazer depois? A única diferença é que a cirurgia, em vez de demorar meia hora, vai demorar 1 hora. Em vez de fazer com, como chama, com sedação, você vai fazer com anestesia total, 1 hora, e vai demorar 1 hora. Falei, peraí, você me vai trocar uma cirurgia por outra cirurgia. Peraí, desculpa o barulho aí, não, tá difícil. Deixa, como se tira, ativar o mudo? Porque eu mudo para mim? Como se, bom, não sei. Pessoal, faça silêncio. Aí eu então, me desconcentrei. Aí então, falei, bom, cirurgia por cirurgia. Aí fui para o médico que falou que não precisava operar, porque já tinha de um cirurgião que aconteceria se não operava. Fui para ele e falei, e se o tratamento que o senhor está sugerindo não dá certo, o que acontece? Opera! Se a gente faz 6 meses de tratamento e não dá certo, daqui 6 meses a gente opera. Falei, bom, o pior dos casos é o mesmo. Vou pegar como chama, o risco da primeira opção. Aí já tinha uma opção. Aí falei com minha esposa, escrevi um problema pedindo brachá, contando o que está acontecendo e pedindo brachá, que a gente decidiu, e consultamos o nosso pediatra, que é o médico amigo, que ele colocou realmente, se o risco de fazer ou de não fazer é o mesmo e dá para controlar, vale a pena, como chama, o risco, vale a pena, tenta. Então, fizemos dessa maneira, fizemos o tratamento com aquele ortopedista, e ele fazia no ACD, todo um tratamento, que eu digo por experiência espetacular, que ninguém precise. E Baruch Hashem não precisou operar, e Baruch Hashem corrigiu o problema, cresceu bem, cresceu até demais um pouco em alguns lugares. Mas brincadeiras à parte, Baruch Hashem não precisou operar. O que quero te dizer com isso? Eu aprendi uma lição importante naquele momento de que para tomar uma boa decisão você tem que ter a tranquilidade. E tranquilidade como você obtém com a maior quantidade de dados possíveis. Então, eu estava tranquilo. Você acha que era fácil ver um bebê de 6 meses que usava uma bota de gesso que pesava mais do que ele? Ele pesava X, a bota de gesso que precisava usar para ir corrigindo o pé era maior do que ele. Por quê? Tecnicamente, a criança não tem ossos ainda, é cartilagem, e vai se formando o osso e fica mais, como chama, mais fácil de ir corrigindo, enfim, que foi o que aconteceu. O que quero te dizer com isso? Na prática, eu só podia ter chegado a essa opção e ter sossego, por quê? Porque procurei a maior quantidade de dados possíveis para poder tomar a minha decisão a consciência, sabe? Eu estava bem consciente dos prós e dos contras. Eu analisei e ponderei. Consultei, inclusive, os médicos que eram de outra opinião. Deus ajudou, Baruch Hashem. Mas, de novo, Deus ajudou, mas eu fiz a minha parte. Não estou querendo me vangloriar de nada, só estou querendo trazer como um exemplo. Eu procurei o melhor exaustivamente, graças ao meu rabino que me orientou. Falou, peraí, eu estava incomodado de ter que operar um bebê de 6 meses. Ok? O Rebbe respondeu? Não, eu pedi brachá, não perguntei. Eu já coloquei que, de acordo com eu tinha consultado com os médicos e com o médico amigo e tudo mais, etc., e a orientação do meu rabino, já coloquei de uma forma fundamentando o que eu estava fazendo. Não sei se entendeu o que quero te dizer. Eu não tinha dúvida, porque para mim estava claro. Toda discussão é se vou operar assim ou vou operar depois de 1 ano. Aí ele respondeu dando Abraham. Não. A brachá veio. A brachá veio. Mas o conceito que quero te dizer, sabe, por exemplo, outro dia veio uma pessoa para mim, falar comigo, não vou dar nomes,
Uma pessoa tem um familiar que está na UTI e foi entubada e tudo mais, e tem idade, tem um quadro clínico, enfim, e se desentubar e não consegue respirar, não pode entubar novamente, então teria que fazer traqueostomia, enfim, toda uma série de situações. Aí ele veio perguntar comigo como funciona na Halachá, se pode reanimar, não reanimar, essas coisas, tema um pouco delicado, só o conceito. Expliquei para ele, Halachá, como funciona em determinados casos. Falei, mas você, para tomar decisão, primeiro que você não pode tomar decisão sozinho, você tem irmãos, tem que consultar com teus irmãos, não cabe para você carregar essa responsabilidade e o dia da manhã a consciência. E segundo, quais são os prós e os contras de uma opção ou de outra? Falei, devo consultar outro médico, falou, não, meu médico confio nele, não preciso, já, tá bom, ok. Mas quais são os prós e os contras? Ah, não sei. Então, pergunta para saber. Já aprendi a lição com o caso do meu filho, mas o conceito. Muitas vezes a pessoa, o médico vem, te fala e te pede para tomar uma decisão, de alguma maneira. O médico não é certo ele fazer isso, mas você não tem as ferramentas. Espera aí, se a gente faz assim, o que acontece? E se não fizer, o que acontece? E se a gente faz assado, o que acontece? E se não fizer, o que acontece? Deu para entender? Eu vou dizer o último para encerrar a ideia. Eu me lembro quando meu filho começou a fazer o curso de Atzalá, era na pandemia e o curso era via Zoom. E algumas aulas, a gente estava todo mundo em casa, então algumas aulas eu fiz questão de ouvir, não entendia nada, que a célula precisa de oxigênio e que isso é o principal, por isso tem aquelas primeiras regras de, como chama, de controle num caso de emergência, que você controla se tem oxigenação, se tem glicose, pressão arterial, tem uma série de coisinhas que são as primeiras, porque você vê, analisa o quadro. Enfim, não entendi nada, mas aqui é isso que se faz. Em resumo, tá, chegou numa hora falando sobre massagem cardiorrespiratória. Então, quanto que você tem que fazer de pressão ou não fazer de pressão, que você pode quebrar a costela da pessoa, etc., se você não tem muita experiência. E você pré-treina com o quê? Com um boneco. Peraí, não todas as pessoas são iguais e não todos os corpos são iguais. Aí o médico que estava dando a aula, ele falou muito simples. Eu prefiro ter uma pessoa viva com costela quebrada que uma pessoa morta que está inteirinha. Aprendi a mesma coisa, me ensinaram a mesma frase. Entendeu? É simples, mas esse é um princípio básico de qualquer intensivista, qualquer socorrista. Eu te quebro 2 costelas, depois podemos operar. Agora, se você te deixei as costelas intactas, mas você morreu, de que adiantou? Eu estou aí para tentar salvar a vida. Está claro o conceito? Então, cada um de nós devemos levar isso em consideração. Ficou respondido? Rabino, eu tenho mais uma pergunta. Que você falou da carta do Rebbe, né? O Tamissi também falou. O Dani Kulu, que está indo agora para o Gimel Tammuz, né? Ele falou que tem a possibilidade de levar a carta para o OE, né? Como que deve ser essa carta? O teor da Depois carta? do senhor Tá bom. te explico. Vamos lá. Então, voltando ao assunto, assim então o Rav Galinsky questiona. Nós tínhamos falado o que é? Que se o fruto era a bitachon, a árvore e a fé, a emuná, então, na prática, qual é o conceito? Por que estou preocupado com amanhã, o que vou comer quando tenho comida hoje, certo? Só para voltar onde estávamos. Então, o Rav Galinsky, que estava comentando aquela passagem da Gemara Masechet Sotá, sim, baseado no Birkat Hamazon, então ele questiona, por que a Gemara diz que esse que se preocupa com o que irá comer amanhã, tendo que comer hoje sobre de falta de emuná e não de bitachon? Deveria estar escrito que sofre falta de emuná, não de bitachon. Sim ou não? Afinal, podemos deduzir que ele sabe que Hashem existe, só que não está confiando que Hashem... Bom, Hashem me deu hoje, mas tá, será que Hashem pode me dar amanhã? Certo? Está receoso com relação a amanhã. Então, seu problema não parece falta de bitachon, não de fé, não de emuná. Claro? Para chegar à resposta dessa pergunta, vamos recorrer ao que diz Shlomo HaMelech, o rei Salomão, no livro de Provérbios. Ele diz, Lech el nemalá atzel, re drachea vachacham. Diz, você vai até a formiga
preguiçoso. E aí, aprenda seus caminhos e seja sábio. Por quê? Trabalhador. Porque ela faz, e ela não para. Ela é persistente. Diz o Midrash que a formiga se alimenta de quê? De 1,5 grau de trigo por ano. 1,5 grau de trigo por ano. E ela só vive 12 meses. Já é uma aula de biologia na Guimarães. Vamos lá. No entanto, ela junta mais alimento do que necessita. Por que a formiga junta mais? Se você vê o que ela carrega, você vê a proporção, é desproporcional. Por quê? Nossos sábios explicam que ela tem esperança de que Hashem lhe proporcione mais anos de vida. Algo que nunca ocorreu desde a criação. E ainda assim, ela continua com essa esperança de geração em geração. Isso é um exemplo de bitachon na Kadosh Baruch Hu. Ou seja, eu vou fazer planos que quando eu fizer 120 anos de idade, eu vou viajar com minha esposa à volta ao mundo. Será que com 120 vou querer ir com minha esposa? Ou vai ter força para fazer a volta? Não, eu tenho medo que ela vai querer trazer minha sogra. Então, na prática, isso é um exemplo de bitachon na Kadosh Baruch Hu. A formiga sabe que nada é impossível para Borei Olam. A Kadosh Baruch Hu pode tudo. Acabou. Então, na prática, a pessoa fazer planos. Você... Mashiach pode chegar em qualquer momento e acabou. Long life. Então, e se caso perguntássemos a ela, formiga, por que você trabalhou tanto? Descanse um pouco. Ou seja, nós descansamos, a formiga não para descansar. Se você tem tanta fé que Hashem lhe dará milhares de anos de vida, ele também poderá prover seu sustento. Está certo ou não? Ele acreditou em Hashem que vai lhe dar anos de vida. Então, para que você trabalha incansavelmente? Confia que ele vai te dar o sustento também. Vai te dar uma espiga inteira. Ele também poderá prover seu sustento. Observa Rav Galinsky. Ela nada diria, pois é uma formiga e não pensa. Ao contrário de nós humanos. Então, por que nos esforçamos em demasia para obter nossa parnassá? Afinal, nós somos formigas. A gente para pensar. Entendeu? Então, simplesmente, então, aquele que está preocupado com seu sustento de amanhã demonstra falta de emuná, de fé, não de confiança. Porque dirige-se o desassossego apenas e especificamente a sua parnassá. Que é a história que falamos antes, do rapaz que queria sair da yeshiva, e o rabino falou, você acha que você vai viver? Falou, peraí, você está me desejando que eu morra? Não! Mas o mesmo Deus que vai te dar vida, vai te dar parnassá. Na vida você acredita, mas na parnassá não? Então, na prática, mas quem garante que este mundo, que ele estará neste mundo amanhã, que é o senhor Rav Galinsky. Então, quem será por garantido em relação à sua vida no presente e no amanhã, sofre de falta de emuná, porque ele não acredita se ele vai estar vivo amanhã. Tem aquele cara que você fala, bom, te vejo semana que vem, não sei se vou estar vivo. Sabe, aquele pessimista, sabe? Então, ele não tem fé. O único que pode nos dar anos de vida é Hashem. E nunca podemos nos esquecer dele. Agora, se a pessoa dizer que tem emuná, que ele vai estar vivo, e bitachon também, então, e acreditar que amanhã irá viver, então ela também deveria ter certeza em relação ao seu sustento. Ou seja, mesmo Deus que vai me dar vida para viver amanhã, vai me dar a parnassá para comer amanhã. Então, não tenho que me preocupar. Certo? Vamos parar por aqui. Tem uma passagem na Guimarães